Hoje então vamos falar de como eu realmente aprendi japonês desde o começo e como fiquei fluente ao ponto de conseguir ler livros, mangá e ver anime sem legendas e até ao ponto de conseguir arranjar emprego como tradutor e intérprete de japonês. Para quem não me conhece, o meu nome é Gio, já estudo japonês há quase 10 anos e faço vídeos no Insta e no TikTok a explicar expressões que apenas existem em japonês, mas a explicar em português, e faço também vídeos de outras coisas sobre o Japão. Bem, vamos então começar. Eu comecei a estudar japonês em 2015, mais ou menos em março, se não estou em erro. Como muitas outras pessoas, a minha motivação começou devido ao anime. Queria ver anime sem legendas e consegui ler mangá também sem legendas, e naquela altura eu estava no secundário ainda, portanto era bastante novo, e decidi fazer uma pesquisa no Google de como realmente aprender japonês. Encontrei então o subreddit do Learn Japanese. Eu li alguns posts e a maioria do pessoal recomendava apenas livros, portanto, neste caso, textbooks, né? Entre eles, eu acabei por comprar o Genki 1 e o Genki 2. Bem, tecnicamente não comprei, eu fiz o download de um PDF e imprimi todo, mas isso é um caso à parte. E também fiz algumas partes do livro Japanese from Zero, que é basicamente uma série de 4 livros que ensinam japonês desde o zero. Estes livros deram-me uma boa base, mas a realidade é que naquela altura eu estava constantemente a saltar de livro para livro, porque eu via outros posts de pessoal que chegaram a um nível bem mais alto a usar o outro livro, então eu estava constantemente a saltar de livro para livro, em vez de realmente focar num deles e fazer desde o início até ao fim. Eventualmente acabei o Genki 1 e o Genki 2, que foram livros bastante longos, com muito conteúdo mesmo, mas que o Genki 2, se não estou em erro, leva-te até ao nível do JLPT N4, que é Upper Beginner, muito iniciante. E depois eventualmente comecei outro livro, que é o Tobira, que eu tenho aqui em casa ainda. Eu estou a tentar vender há não sei quantos anos, mas ninguém quer comprar porque, né, é foda. E fiz esse livro que me levou até ao início do JLPT N2, que, para quem conhece, o JLPT é um teste de proficiência da língua japonesa que começa no nível mais fácil, que é o N5, e vai até ao N1, que é o nível mais difícil. Eu fiz o Tobira, que foi um livro complicado mesmo. Eu tive de estar constantemente a tirar notas naquela altura, e depois de ter acabado esse livro, passei no JLPT N2 em 2019, em dezembro. Depois de ter passado, eu realmente percebi que eu aprendo melhor quando estou realmente a fazer imersão na língua. O que é imersão? É apenas consumires conteúdo da língua que tu estás a estudar. Portanto, no meu caso foi o japonês. Aquilo que me fez eu realmente ter, digamos, uma espécie de um breakthrough nos meus estudos, e quando eu estava a estudar japonês constantemente, diariamente, às vezes 8 horas ao dia, 12 horas ao dia sem parar, foi quando eu comecei a ver anime com legendas em japonês. Não estamos a falar de legendas em português, não estamos a falar de legendas em inglês, mas estamos a falar apenas de ver anime com legendas em japonês. Sempre que eu não sabia uma palavra, eu parava, ia ao dicionário, e eu tinha meio que se fosse uma forma de estudar anime em que eu conseguia pôr um dicionário no meu rato em cima das legendas, e basicamente aquilo então mostrava-me o significado das palavras ao mesmo tempo enquanto estava a estudar. E depois essas palavras que eu não sabia, adicionava num software chamado Anki e revisava essas palavras novas todos os dias. Ao ponto até que cheguei a ter mais de 20.000 palavras no meu Anki, que é como se fosse a minha base de dados de palavras que eu já vi, e eu punha todas essas palavras com todo o contexto em que eu vi essa palavra, de forma a eu saber como é que essa palavra foi usada no contexto em que eu vi nesse anime. Eu também depois eu vou fazer um vídeo assim mais em detalhe a explicar como eu realmente estudei com anime, que eu acho que para quem gosta é sem dúvida das melhores formas de estudar japonês, porque há muito anime aí, de todos os tipos. Portanto, se tu fizeres esse método, vais sem dúvida aprender japonês muito mais rápido do que quem estuda com livros. Naquela altura, quando eu comecei a ver anime, foi muito difícil, porque eu pensei que eu já tinha uma boa base, visto que já tinha passado no JLPT N2, mas a realidade é que eu, no primeiro episódio de anime que eu vi, eu devo ter adicionado por volta de 400 palavras num episódio de 20 minutos. Portanto, foi longo. Foi bastante longo mesmo, foi bastante longo. Portanto, eu tive aqui a fazer mais ou menos uma média. Eu vi aproximadamente mais de 500 episódios de anime desta forma, apenas com legendas em japonês. Claro que para quem vê muito anime sabe que 500 animes de episódios não é muito,
Mas quando estás realmente a estudar todas as palavras desse anime com legendas em japonês, 500 episódios ainda é um bom número. São 10 dias inteiros de 24 horas a ver anime. Mas isto, claro que me demorou mais tempo, né? Porque eu estava constantemente a parar. Depois, então isto melhorou bastante não só o meu vocabulário, mas também ajudou-me a realmente entender frases um pouco mais naturais e expressões. Mas depois, eventualmente, comecei a ficar um pouco aborrecido, né? Porque fiquei meio farto de anime, e isso é o que nos vai levar então ao próximo tópico, que é manga. Sempre fui bastante fã de mangá e isto também foi algo que me ajudou imenso. Eu não diria que me ajudou tanto quanto o anime, no entanto, eu li muito mais mangá do que eu vi anime. Isto talvez porque quando tu lês mangá, tu consegues ler um pouco mais rápido, né? Do que quando estás a ver anime, né? Porque quando tu estás a ver anime, tu estás meio que limitado. Podes ver um pouco mais rápido, mas perdes aquela cena, né? Enquanto que quando tu lês mangá, tu não tens limite do quão rápido tu podes ler. Portanto, eu li aproximadamente mais de 500 volumes de mangá. Não estamos aqui a falar de 500 capítulos, não, mas estamos a falar de 500 volumes de mangá que eu li em japonês apenas. Não estamos a falar de inglês, não estamos a falar de português, estamos a falar de volumes que eu li em japonês puro. Eu sempre que eu tinha dificuldades, eu ia ao dicionário, arranjei outra forma de conseguir ler mangá e estudar de forma que não demorasse tanto tempo a pesquisar palavras. Depois também eu vou fazer um vídeo mais em detalhe de como eu realmente estudei mangá, mas para quem gosta de mangá, esta é sem dúvida uma das melhores formas para tu estudares japonês com mangá, porque também há muito mangá aí. O mangá está constantemente a sair diariamente. Há muitos mangás antigos que são extremamente bons, têm um vocabulário muito rico mesmo, e há muitas palavras e expressões em japonês que às vezes não aparecem em animes, mas aparecem em mangás, que são muito bons e tens de saber eventualmente. Portanto, 500 volumes que eu li, isto deu um equivalente de mais de 4.500 capítulos de mangá. Já agora, o meu mangá preferido é Koko no Hito, que é um mangá sobre climbing, portanto, subir montanhas. É um mangá que fez-me começar a pensar em subir montanhas e começar a fazer hiking, que é uma coisa que eu nunca pensei que um mangá me ia dar aquela motivação para começar. É um mangá triste, está acabado, mas é sem dúvida um dos únicos 10 que eu dei até hoje em mangá. Entre outros mangás que eu também li, posso então aqui mostrar uma das minhas listas. Portanto, Monster também dei 10, Slam Dunk dei um 10 também, Slam Dunk também é muito bom. Jumio o Kaitoite Moratta Ichinen ni tsuki 1,000 yen de. Portanto, este é um mangá que eu dei 9.4 porque é um mangá pequeno, que é sobre alguém que encontra uma loja que compra a sua vida. Se tu quiseres dar parte da tua vida por dinheiro, podes ir lá. Ele dá-te dinheiro e ele tira-te 10 anos. É um mangá bastante único, é bem pequeno, mas quando eu li foi muito bom. Spirit Circle, um mangá que tem viagens no tempo e tem muita fantasia, bastante aborrecido no começo, mas depois da metade do mangá até o final é plot twist atrás de plot twist atrás de plot twist. Muito bom mesmo. Haikyuu, não é preciso dizer nada, vão ver o anime e depois acabem pelo mangá. Eu não gosto de voleibol, mas foi este anime que me fez começar a gostar de voleibol. Este mangá, desculpem. E entre outros. Mas a mesma coisa que se passou também com o anime, eventualmente depois de ler tantos capítulos assim de mangá, eu acabei por ficar bastante cansado e deixei de ler mangá por um bom tempo. Hoje também já não leio mangá há não sei quantos anos mesmo. E depois eventualmente começamos então a parte mais challenging que eu tive até hoje, que é entrei finalmente no mundo da literatura japonesa e jogos em japonês. Este foi uma dimensão completamente diferente, porque estes livros introduziram-me para frases bem complexas, expressões muito raras e mesmo Yojijuko, que são expressões de 4 caracteres bastante raras. Até agora, dos livros que eu já li até hoje, um dos meus livros preferidos é Nanji Hoshi no Gotoku,
e Onna no Inai Otokotachi de Murakami. Já li alguns livros, também aqui, como podem ver aqui, estes são alguns livros que eu tenho aqui que eu pretendo ler eventualmente, mas esses são os livros que mais me marcaram até hoje, desde que comecei a ler. Portanto, ler este tipo de livros não só ajudou-me imenso a expandir o meu vocabulário, mas eu digo expandir o meu vocabulário de forma muito abrangente mesmo. Ao ponto de que às vezes até os japoneses ficam assim a pensar, mas como é que este gajo sabe esta palavra? Como é que ele sabe esta palavra? Tipo, são palavras que não são usadas no dia a dia, normalmente, mas são palavras que se tu usares de vez em quando, o pessoal olha para ti de uma forma completamente diferente mesmo. Como é que alguém que não é japonês sabe esta palavra? Tipo, onde é que ele aprendeu? Portanto, foi uma das partes de que quando eu estudei japonês, e continuo ainda hoje a estudar, mas que ajudou bastante a realmente melhorar o meu vocabulário e a forma como eu falo no meu japonês. Por último, temos então a última secção deste vídeo, que é como eu melhorei a minha fala no japonês. Para quem ainda não me viu a falar, eu tenho alguns vídeos no meu Insta a falar em japonês. Também eu vou deixar um vídeo aqui na descrição em que eu fui entrevistado pelo curso Ninki de japonês online, que é também estudante de japonês, professor de japonês, que também já estuda há um bom tempo, também fala muito bem. Eu fiz vários vídeos a falar em japonês e a razão porque eu não estou a falar em japonês neste vídeo é simplesmente porque adicionar legendas é bastante chato e estamos a falar de um vídeo bastante longo, portanto, YouTube. Cá estamos. Aquilo que me fez realmente melhorar a falar japonês foi ver youtubers do Japão. Portanto, neste caso, ver vídeos que foram feitos para japoneses e realmente tentar copiar aquilo que eles estão a dizer. Portanto, como se eu fosse um papagaio, ouço eles a falarem e tentar copiar as expressões da mesma forma que eles estão a falar. O japonês também tem uma cena que se chama de pitch accent, que é basicamente o stress das palavras. Portanto, é como tu dizes certas palavras de forma a que tu sejas entendido como deve ser. E aquilo que eu fiz, desde que eu comecei a ver vídeos do YouTube japonês, é tentar copiar certas frases que eu gosto, tento copiar isso e repito algumas vezes. E inconscientemente, depois de ter ouvido isso tantas vezes, isso começa a fazer parte do meu vocabulário. Uma das dicas que eu digo bastante é que se tu quiseres ser bom a falar japonês, tens de ouvir japonês muito mais do que ler. A partir do momento em que tu já tens uma boa base, vais ter de passar pelo menos 80% do teu estudo de japonês a ouvir e 20% a ler. É muito importante ouvir. No entanto, quando eu comecei a estudar japonês, eu tinha aquele hábito de ler muito, tentar saber todas as palavras possíveis, de forma a que eu depois, eventualmente, quando eu estivesse a falar, não tivesse dificuldade em pensar em palavras. Não que eu estivesse errado, mas o meu objetivo desde o começo, além de ver anime sem legendas, foi também falar japonês com japoneses, né? Portanto, falar, fazer amigos e tentar perceber outras perspectivas, outras perspectivas da vida, mas vindo de pessoas japonesas mesmo. E quando eu comecei a ver YouTube japonês, acho que isso foi uma das coisas que me fez melhorar bastante no meu japonês, ao ponto de até os próprios japoneses perguntarem se eu sou japonês. O que eu, na realidade, não acho mesmo. Eu acho que falo relativamente bem, mas não acho bem ao ponto de o pessoal dizer ou de me perguntar se eu sou japonês. Portanto, entre todos esses youtubers que eu vejo do Japão, um dos meus preferidos é um chamado Hikaru, que é um gajo que é metade loiro, metade cabelo preto. Os vídeos dele têm uma variedade enorme. Normalmente ele faz vídeos mais sobre business, porque ele tem vários negócios, mas também faz vídeos assim mais divertidos. Portanto, tem bastantes tipos de vídeos. E já agora, um dos vídeos que eu posso recomendar até, que eu vou pôr aqui agora, é um vídeo em que ele é deixado no meio das montanhas no Japão, sem telemóvel e sem dinheiro, e tem de voltar para casa em Tóquio, que é na cidade. Outra coisa que eu gosto também dos vídeos dele é que são vídeos longos. Eu quando digo que são vídeos longos, são vídeos muito, muito, muito longos mesmo. Estamos a falar de vídeos, eu acho que dos vídeos mais pequenos deles são vídeos de 1h30. Portanto, só para teres uma boa noção de que os vídeos são bastante longos. E vídeos longos dele são vídeos de 6 horas, 7 horas. Estamos a falar de vídeos de YouTube com legendas por 6 horas, onde tu podes aprender muito, mas muito,
como os japoneses realmente falam entre eles e como eles realmente usam expressões às vezes mais incomuns entre eles. É muito bom e podes realmente começar a kuki oyome, que é tentar ler o quarto, tentar ler a atmosfera, digamos assim, né? De como eles realmente se, portanto, entendem entre eles. Também tenho mais alguns outros youtubers que eu também recomendo. Um deles é o Joe Vlog, que é um youtuber que vai a sítios abandonados no Japão e basicamente fala sobre a história desses sítios. E também mostra sítios em que mesmo os japoneses não conhecem, mas são sítios muito bonitos do Japão e tenta mostrar o Japão por outros olhos. Portanto, para quem tiver curiosidade, eu vou pôr esses dois youtubers aí. Uma coisa também que eu gosto bastante no YouTube japoneses é que a maioria dos vídeos tem legendas. Portanto, mesmo que a qualidade de som seja horrível, vai ter sempre legendas e vai ter sempre vídeos em que tu consegues aprender pelo menos uma palavra ou outra, simplesmente a ver vídeos. Portanto, recomendo bastante. E para concluir, portanto, é basicamente isso. Eu espero que tenham mais ou menos entendido como é que eu realmente estudei japonês. Isto foi basicamente um sumário de como eu realmente estudei japonês. Portanto, eu comecei com livros, textbooks, depois estudei com anime e mangá e depois eventualmente comecei a ler livros de literatura japonesa e depois eventualmente comecei a ver YouTube japonês, que é onde eu estou agora. Foi uma jornada bastante longa, mas ainda não acabou. Eu diria até que só estou a começar agora, passados 9 anos de estudo, mas eu posso dizer que todos esses passos que eu tive, tropecei bastante, tive bastantes dificuldades. Depois, eventualmente, quando eu consegui o meu emprego, é que eu percebi, uau, ok, se calhar eu consigo fazer algo com esta língua mesmo. E não me arrependo, mas sem dúvida que se eu pudesse voltar atrás no tempo, havia muitas coisas que eu iria mudar de forma a conseguir chegar ao ponto onde estou hoje, mas mais rápido. Portanto, se tu estás a estudar japonês ou queres estudar japonês, uma dica que eu posso te dar é: tens de encontrar algo que tu gostes e tens de ficar com isso. Como eu já disse também noutros vídeos, se tu gostas de anime, vê anime com legendas em japonês. Lembra-te que tens de ter uma base, não tens uma base e vais começar a ler, porque assim não vai dar certo. Mas se tu gostas de anime, vê anime com legendas em japonês. Se tu gostas de mangá, lê mangá em japonês. Faz perguntas. Há muita gente online, principalmente no Discord, principalmente no Reddit, que sabe um pouco mais japonês do que tu. Faz perguntas, inclui o contexto e vais ver que vais conseguir sem dúvida aprender usando os recursos que tu mais gostas, seja anime, seja mangá, seja jogos, seja YouTube, qualquer coisa, mas continua e faz isso. E a realidade é que se tu gostas de anime e esse anime seja difícil, tu vais ter muito mais chance de continuares motivado e continuares a estudar, por mais difícil que seja e por mais tempo que demore, simplesmente porque gostas, não é? Mas se tu estiveres a fazer um livro que seja muito aborrecido, muito mais fácil que tu vais desistir porque sabes que não gostas e está a ser muito aborrecido. Faz aquilo que te deixa motivado e sem dúvida que vais melhorar muito rápido no japonês. É isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários caso tenham alguma dúvida sobre o meu percurso ou caso tenham alguma dúvida sobre japonês e aquilo que eu puder ajudar, vamos conversar aqui nos comentários.